Fique ligado no primeiro vídeo de Linguagens e Códigos do Enem 2016. Fala moçada, agora o vídeo dos comentários da prova de Linguagens e Códigos. Vamos fazer 2 vídeos, esse é o primeiro. Se você não viu os 2, fique ligado, esse aqui é só o primeiro. E eu estou aqui no estúdio agora da TV SEB, professor Ville, professor Zé Ferreira, professor Valmir e professor Marcelo Miller e a galera que fez prova. E aí, segundo dia de prova, né? Agora descansar um pouquinho, certo? Que daqui a pouco começa a próxima jornada, né? Quem está com o microfone na mão? Henrico, e aí, como é que você foi nessa prova de... O que você achou da prova de Linguagens e Códigos? Acho que fica no meio termo entre a prova de matemática e a prova de redação, porque se é com a prova de redação, você ainda está com um gás para fazer a prova, né, encarar as 90 questões que estão por vir. Mas, no geral, assim, eu acho que caiu bastante coisa da parte do Miller, principalmente aquela parte do teatro de rua, aquela outra questão que fala da forma da arte com o meio ambiente, inclusive lembrei do vídeo que você mostrou na aula no interior de Minas Gerais, mas bastante interpretação de poema, os textos muito grandes, em vários parágrafos, mas acho que por ser um meio termo, acho que deu para tirar uma boa nota. Tá. Você presta MED, né? Medicina. Empresta o microfone. Matheus, futuro engenheiro, vamos saber de um exatoide, como é que foi a prova de língua portuguesa? Sim, eu achei uma prova difícil, relativamente, e se bem que os textos não estavam totalmente grandes, vamos dizer assim, em relação aos anos anteriores. Essa é a segunda vez que você presta Enem? Terceira. Terceira vez. Então você consegue comparar e acha que está um pouco bem, melhor. Eu acho que deu para fazer melhor pelo tempo, assim. Tá, legal. Segundo dia que é mais corrido. Que bom, né? E aí, professores, o que vocês têm a dizer dessa prova, então? Bom, vou começar falando, na verdade, acho que o que privilegiou o aluno foi o aluno leitor, né? Acho que todo mundo vai concordar, principalmente caindo diversos temas que o terceiro colegial tem de matéria, que é abordar muitos textos modernistas, né? Então a ideia de falar de piada, de falar de gênero, de discutir a ideia da música, a ideia da questão poética, foi uma prova bastante diversificada. E acho que isso que é o mais interessante, viu, Varela? Prova dessa diversidade é que até questões que normalmente são desconsideradas como questões gramaticais apareceram, né? Não muito, porque isso não seria uma prática do Enem, mas havia questões, por exemplo, que envolvia a interpretação de orações reduzidas. Olha, quem diria o Enem cobrando a interpretação do valor de uma oração reduzida. Bem específico, uma adverbial reduzida. Né? Mas dentro de um padrão que outros adotam, né? A interpretação do valor semântico daquela oração reduzida. Achei bem interessante. E gostei demais de ver na prova 2 questões que cobravam também o uso de pontuação no texto, o valor dos 2 pontos, como um introdutor de uma justificativa, a reticência para marcar o implícito. Gostei disso, gostei muito de que a própria gramática aparecesse, mas aparecesse de uma forma a cobrar interpretação de texto, né? Como a gramática pode ser útil para você identificar os sentidos de um texto. Então, acho que nesse sentido foi legal. Curioso, Zé, desculpa te cortar, mas os comentários de filosofia e sociologia, de geografia, passaram por isso também, né? A moçada que estava comigo aqui, de que tem que ter um conhecimento específico na prova, não é simplesmente a resposta está no texto, né? E puxando a sardinha para o meu lado aqui, a questão que caiu sobre o homem se transformando em coisa, né? E o objeto se personificando para falar sobre a questão do consumismo, né? Mais ou menos como a gente comentou na aula dica. Então foi bem legal a questão. Foi um sucesso, gente. É isso aí. Quando eu vi no texto da prova do Enem lá, o homem se transformando em coisa, né? Que é como o Drummond fecha o poema da aula dica, né? Eu achei que foi, caiu em cima do Como é que chama o poema que vocês usaram na aula dica? Eu, Etiqueta, do Drummond. Legal, você que está assistindo o vídeo e quiser ver. Pô, muito legal, muito legal. Em relação ao que o Zé Ferreira falou, acho muito interessante que também na parte da estética a coisa foi bem objetiva, precisava de um conhecimento amplo do que é a passagem da ética para a estética, por exemplo, no teatro de rua. O teatro de rua, que na nossa aula dica, nas nossas aulas de linguagens e códigos, inclusive, a gente aborda como teatro mambembe. O que é essa coisa da comédia dell'arte lá no século XV, que vem na tradição até chegar aqui na contemporaneidade. 2 questões de teatro, inclusive, como a gente abordou na nossa aula, além de uma questão muito bonita de estética moderna. Estética moderna do autorretrato, pensando tanto na arte pictórica, a imagem,
quanto na arte romancizada, o romance, a literatura, essa interação de linguagens. Por isso que é muito interessante a gente observar com clareza como é que a passagem de um meio artístico para outro se solidifica em códigos muito específicos. Então é mais do que decoreba, bem mais. Você tem que ter um conhecimento amplo e conseguir fazer essa relação ali na hora. Dá um certo trabalho. Dá um certo trabalho. Bonito, né? Mas eu estava lembrando também da aula dos comentários de filosofia e sociologia, de que tem que tomar cuidado. Não é a gramática não é matéria acessória, como alguns alunos levam, né? Sim, não é uma matéria acessória, está lá, é principal, né? Muito assim legal como isso. linguagens e códigos, Sim, né? Que é sim. um diferencial, inclusive, né? Para muitos é um diferencial. Marcelo, o que você achou do Enem em 2016? Então, professor, eu não tenho o que opinar sobre essa prova, estou brincando. Meninos, achei uma prova bastante bacana. A gente insiste com vocês isso, né? Códigos e linguagens envolvem língua portuguesa, língua estrangeira moderna, educação física, educação artística e linguagem informática. Teve uma questão sobre informática, né, que falava lá de alguns vírus que vêm com uma linguagem alarmante, e aí quando, veja essa foto, leia essa mensagem urgentemente, que na verdade é um vírus, então é a linguagem informática, é o dia a dia do jovem hoje em dia. E 3 questões, né? Como tem um físico muito interessante, mandaram falar das questões de educação física. Se precisar de ajuda, eu posso ir com você também. Varela também, né? Físico formado. Inclusive, com vantagens. Primeira questão, aquela questão do filme, né? Menina de Ouro, que é um filme polêmico, bastante famoso, inclusive deu ao seu protagonista o Oscar de melhor atriz, né? Falando da questão, né, de uma mulher que vira boxeadora. Então está a mulher avançando, né, em áreas que seriam masculinas antigamente, né? Essa nova mulher, né, o empoderamento da mulher, que o lugar de mulher é onde ela quiser. Se ela quiser ficar na cozinha, fica, mas se ela quiser ir pro boxe, ela também vai, né? Questão de gênero. A segunda questão, uma questão sobre o drible, né? Homenageando aqui inclusive o nosso handball, né, que hoje a nossa alegria aí é o handball, né? E aí como o drible é uma técnica de você avançar, de progredir, né, da progressão da equipe. E uma questão bastante difícil, a gente está numa dúvida aqui bastante cruel, uma entrevista, né, de uma atleta paralímpica que associa, né, a questão da qualidade, a visão ampliada de saúde, ela só começa a passar a ter depois que ela tem a condição financeira. Então, ela teve um treinamento para Londres ruim, porque ela não tinha patrocínio. Quando ela tem patrocínio, ela começa a ter tratamento psicológico, ela começa a fazer aspecto nutricional. Então, eu acho que tem uma crítica aí, na verdade, na questão do Enem, à entrevista, porque a entrevista acabava associando que para você ter uma visão ampliada de saúde, é necessário ter dinheiro. E, no final das contas, é um fato, né? A gente só consegue ter acesso a nutricionista, acompanhamento psicológico para quem tem grana. Então, é uma questão interessante, né? Então, é a linguagem corporal, é a linguagem, né, da informática. Eu acho uma prova muito bacana, muito bem feita, mas muito exigente. Não foi uma prova fácil. É mentira. Apesar dos textos serem mais curtos, eu concordo com o Matheus, foi uma prova extremamente exigente para o aluno de um terceiro colegial. Vamos pegar alguém que... Pedro, vamos lá, Pedro. Cadê o microfone? Está aqui com o Matheus. E aí, qual que é a sua opinião sobre essa... A sua opinião, desculpa, a sua sensação, né, sobre essa prova? Como que você sentiu? Difícil também ou não? Eu achei bem difícil essa questão que o Marcelo falou da entrevista. Eu perdi bastante tempo nela porque eu não conseguia resolver. E os poemas também, acho que poema sempre é difícil para fazer a interpretação. É, né? Vamos perguntar para um cara que deve interpretar poema bem, que vai prestar o curso de nosso famoso engenheiro, né? Uma lenda lá na Lafayette, certo ou não? E aí, como é que foi para você fazer essa prova? Como é que foi para você equilibrar o tempo nessa prova? Acho que essa é a parte mais complicada, digamos assim, porque você tem que fazer a prova de redação, as questões de matemática, ler e interpretar, tudo com o tempo contado. Então, além de você ter um conteúdo, você tem que ter muita estratégia. Eu acho que é o principal. Que legal. Muito bem. Bom, então a gente espera que você tenha ido bem nessa prova, que você consiga desenvolver bem todos os temas e fique ligado em todos os vídeos que a gente tem dos comentários do Enem 2016. Muito obrigado.